Deixa eu te perguntar, você falou que em 2 meses de estudo você já estava acertando mais de 90% do simulado, e isso sem nunca ter sido aprovado no TJ antes, né? Você estava começando ali, cru. Igual eu falei, eu vou confiar, né? Eu gostei bastante de tudo que eu vi inicialmente antes de comprar, né? O material da Brabo. Bom, eu vou confiar. E comecei, mas assim... Eu tinha saído do emprego, eu tinha um objetivo de passar no concurso antes da faculdade, então tinha todo esse fator emocional, uma certa pressão interna, né? Eu vou colocar todas as minhas fichas aqui e seguir à risca. Eu falo com os alunos, não comece a estudar as disciplinas sem antes entender o método, né? Seguir à risca. Como revisar, estudo passivo e estudo ativo, fazer simulado, resolução de questões, como organizar o bloco de estudos. Eu fiz do jeitinho que tinha que ser feito, menos mangelado. E aí fui, e 2 meses. Douglas, e a matemática? Era os 10% que faltava no início. Depois eu aprendi, mas ali no início a matemática ainda era um tabu para mim. E aí, em 2 meses, você atingiu 90% no simulado. E aí, qual foi a sensação ali? Você falou, putz, tô muito no caminho certo. Você estava em pré-edital quando você estava acertando 90%? Pré-edital. Então, isso que eu queria saber. Então, qual que foi a sensação de estar acertando mais de 90% no simulado já no pré-edital? Você falou, putz, foi fundamental ter começado antes do edital sair, ou você acha que não, dá uma motivação extra, né? Porque assim, a gente começa com muitas incertezas e muitas inseguranças, né? Eu pensava, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que estudar 3, 4, 5 anos, né? E aí, depois de 2 meses, você faz uma prova e acerta 90%. Minha primeira prova, antes de começar a estudar, eu fiz... Eu acho que foi 48 pontos. Posso estar falando bobeira, de 100. Eu peguei a prova do próprio TJ e fui resolver. Eu acho que eu fiz 48 pontos. Quase certeza. Ou seja, foi muito ruim. Foi ruim. Não lembro se foi exatamente 48, mas eu fui péssimo nessa prova. E aí eu comecei a estudar depois dela. Para 2 meses depois, fazer um simulado, acertar 90, assim, o gás, né, a emoção, eu vou conseguir, né, é possível, tá funcionando, né, dá uma sensação boa, porque eu apostei tudo ali e vi que já no início estava dando resultado. Falei, eu acho que eu vou conseguir, vou chegar lá. E aí, me conta, beleza, então você contou da rotina de tudo, você usava material físico? O material físico... não era muito legal para mim. Isso é uma questão que era pessoal. Mais auditivo, eu peguei o material, eu fiquei impressionado porque tem tudo o que precisa. Então, tabela para facilitar a memorização, né? Tem explicações que facilitam a compreensão. Na faculdade a gente tem contato com materiais muito complexos, né? Então, o material do TJ da Brabo, na verdade, me ajudou na faculdade. Porque eu não estava estudando para lá, né? Estava estudando para o concurso com o material da Brabo. Mas gabaritava as provas da faculdade, né? Porque a linguagem é muito fácil. Mas eu utilizava as apostilas de forma secundária, né? Forma subsidiária. Eu sou auditivo, então meu bloco de estudo, mais vídeo-aula, eu gostava de colocar a lei seca, né? Eu ficava ouvindo o tempo todo. Mas, por exemplo, se eu estava num momento ali que não era meu momento de estudos, não ia sentar para estudar, mas eu estava num momento ocioso ali. Ao invés de pegar meu celular, eu pegava a apostila e ia dar uma lida em algum conteúdo que eu tinha estudado só para repassar aquilo. Legal. Né? Ou então fiz um simulado, errei uma questão e precisava revisar aquilo, era algo que eu já tinha estudado. Eu não ia voltar a procurar qual aula o professor falou aquilo, em qual minuto da aula. Apostila, né? Legal. Então eu utilizava a apostila de forma subsidiária. Complementar ali. Isso, mas por causa da minha questão pessoal de preferir videoaula. Claro. Ô Douglas, e a gente entrou muito nesse lance de método tal, como é que você escolheu o concurso, como é que você estudava, como fazer a revisão tal. Agora eu quero saber, assim, coisas que não são tão óbvias para quem estuda para concurso. O que você fazia de coisas não óbvias que você acha que também foram fundamentais para a sua aprovação? Não sei, eu dormia a tal horário que eu acho que eu ficava mais descansado, atividade física, enfim, o que você acha? Teve uma pessoa, um aluno que falou, eu entrei na psicóloga, então isso foi muito importante também. Então fala aí coisas não óbvias, que não tem necessariamente diretamente a ver com os estudos, mas que foram importantes aí para sua aprovação. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa acha que ser aprovado num concurso público é estudar da hora que acorda, a hora que vai dormir. O lance é só sentar e estudar. É só aula, é só material, é só concurso, mas não é. É aquilo que a gente estava falando no início.
A prova, ela não vai exigir só conhecimento. Ela vai exigir a sanidade mental em dia, né? O emocional em dia. Ela vai exigir uma certa resistência física. Então, além de estudar, tinha coisas bobas que não me deixavam jogar tudo pro ar, né? Por exemplo, teve uma época que eu estava acordando bem mais cedo para fazer uma caminhada. E eu percebia que meu rendimento era bem melhor. Eu sou uma pessoa noturna. Eu funciono muito melhor à noite do que de manhã. E eu estava sendo obrigado pela rotina a estudar de manhã. E era muito maçante, porque dava muito sono, não conseguia concentrar. Um dia, por um acaso, eu fiz uma caminhada de manhã, não lembro por que eu resolvi fazer isso, e percebi que tinha melhorado muito meu desempenho. Então eu comecei a caminhar todos os dias antes de estudar. Tinha uma avenida muito boa ali perto de onde eu morava, uma avenida reta, comprida, bem bonita. Então, assim, já começava meu dia com um ânimo lá em cima, aquele cafezão top, né? Pra já dar aquela acordada. Depois caminhada, tomava um banho, não era gelado, era bem quente, e começava a estudar. Isso, assim, mudou completamente a minha disposição para estudar de manhã. Eu não gosto de estudar de manhã. Banho gelado não te descia? Não, gelado não. Até hoje, não vai. Fora isso, academia. Tá. Eu amo academia. E eu comecei a academia com 14 anos, era a época que eu não fazia nada da vida, não estudava direito nem no ensino, na escola ali, né? Ficava o dia inteiro na academia. E aí o tempo passou, precisei sair para começar a trabalhar, ia muito pouco, mas ainda assim fazia parte, da sua mesmo rotina, que minimamente da minha rotina. Quando eu comecei a estudar, eu simplesmente tirei. E isso me fez muito mal. Meu corpo sentia. Legal. E isso se manifestava como? No sono, na falta de concentração, no estresse. Quando eu entendi isso e voltei para academia, que era aquele período que eu comecei a ir no fim da tarde, mudou completamente, mudou o jogo. Porque, querendo ou não, tem ali toda a questão hormonal, né? Então, quando eu ia fazer a revisão à noite, eu tinha acabado de chegar da academia, então tava super alerta, tava agitado, ia fazer revisão super motivado, né? Excelente. Então, a questão do estresse também resolveu. E uma coisa importante, né? Falando aqui do emocional. Às vezes, isso é algo não óbvio. A gente fica ali, estuda e vem simulado com resultado bom, às vezes vem simulado com resultado muito ruim. Em algumas pessoas isso aconteceu comigo. Chega uma hora que o nosso emocional tá saturado. A gente não aguenta mais aquilo e a gente tá para surtar. Tá. Eu percebi isso no momento que eu vi que eu não tava rendendo nada mais. Então eu tava extremamente estressado, descontando em todo mundo à minha volta. Não estava rendendo nos estudos, não estava guardando nada, o desempenho na resolução de questões caiu, começou a afetar em várias outras áreas da minha vida e eu percebi que eu estava saturado emocionalmente. Eu precisei ter a frieza nesse momento de entender que toda uma ótima rotina de meses de estudo que estavam me garantindo mais de 90% em todos os simulados não ia ser jogado fora por uma semana de descanso. E foi extremamente necessário. Então foi uma semana que eu tirei, a gente fez uma viagem em família, eu não estudei nessa semana, foi completamente off, eu, digamos assim, recarreguei todas as energias, né? E na outra semana eu voltei novo para estudar e eu comecei a render ali como nunca antes. Foi quando eu, inclusive, aumentei a minha carga de estudos. Mas a partir daí, eu tive o entendimento de que em alguns momentos eu precisava fazer uma pausa estratégica. Sim. Até então eu estudava de segunda a segunda, sem parar. Mesma rotina de estudo de manhã, de tarde e de noite. A partir daí eu comecei, por exemplo, a tirar os domingos. Foi por isso que eu comecei a fazer simulado de manhã. Legal. Então eu acordava domingo cedo, fazia o simulado de manhã, tinha o resto do dia livre para descansar, para aproveitar. Então comecei a fazer esse recuo estratégico para equilibrar, né, o emocional também. Isso é importante. Se liga, isso aqui que você acabou de assistir foi só um trechinho do Brabocast e o episódio completo ficou muito massa, tem muito conteúdo para você. Eu deixei o link desse episódio completo fixado no primeiro comentário. Então clica aqui no link, assiste o episódio completo e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo essas informações de qualidade para você que estuda para concurso público. Nos vemos no próximo episódio. E tchau, tchau.